constituição de um grupo de pesquisa demanda tempo e amadurecimento teórico. Ao longo de mais de 15 anos, nos reinventamos em cada fase, e ainda hoje, mantemos firme o nosso propósito de ser um espaço para discussões sobre o campo de estudo da história da educação. Com o passar do tempo, traçamos novos caminhos e descobrimos potencialidades a partir do trabalho realizado com a criação do Tatu, o nosso repositório digital de história da educação. E assim, tendo o Tatu como fruto e uma equipe qualificada de pesquisadores, é que somos o FERA, o Grupo de Pesquisa em História da Educação, repositórios digitais e acervos históricos. Em relação à constituição do grupo de pesquisa, ele tem muita relação direta, não tem uma relação direta, na verdade, com a minha própria chegada na universidade. E aí a ideia era que eu fizesse, junto aos cursos de licenciatura que eu atuava, um grupo de pesquisa que se dedicasse a pesquisar instituições escolares naquele momento. E eu crio, então, o primeiro nome era NUPHE, N-U-P-H-E, Núcleo de Pesquisas em História da Educação, e a partir dali eu começo a fazer pesquisas com os alunos da física, da química, da matemática, da letras, português e inglês na época, português e espanhol, literatura, pesquisas sobre instituições escolares na cidade de Bagé. Foi nesse momento que surgem, então, os primeiros bolsistas de iniciação científica na linha de História da Educação. E aí, nesse momento, o grupo também tem uma nova guinada e muda de novo, o nome do grupo, e fica Grupo de Estudos em Educação e Narrativas, o GEM. Porque aí nesse grupo estava um outro colega do curso de letras. E a grande guinada vai se dar nesse ano 2017, que a gente cria um primeiro repositório digital de História da Educação. Eu acredito que é do Brasil, ou se não é o primeiro, talvez seja um dos primeiros. E a partir de então, o FERA se constitui como um grupo de pesquisa dedicado a pesquisar, entender, compreender, fazer história a partir dos repositórios digitais. E hoje a gente consegue perceber que o nosso grande desafio é pensar quais as especificidades, os conceitos, as metodologias e as teorias que envolvem a pesquisa em História da Educação, mas particularmente em História Digital da Educação. Eu entrei no grupo em 2014 e logo conheci o acervo da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros materiais que nós digitalizamos para o repositório digital Tatu. Eu já tinha alguma experiência com pesquisas com a própria revista, na sua materialidade física, mas a possibilidade de pesquisar, de trabalhar com esse material no digital, com certeza amplia muito as nossas possibilidades, desde o tempo de contato que a gente tem com esse material, até outras possibilidades de análise que a gente consegue fazer a partir dessa materialidade do digital. Nessa época, o então GEM já era um espaço de acolhimento para jovens pesquisadores de diferentes áreas e que carregava já essa marca interdisciplinar que a gente tem tão marcante hoje no FERA e que é uma das nossas características principais, que consegue fazer com que a gente tenha pessoas de diferentes áreas, de diferentes níveis de formação, cada um contribuindo com as suas expertises de trabalho e agregando para que a gente possa construir novos conhecimentos no campo da história da educação e agora também no campo da história digital da educação. Como grupo de pesquisa, procuramos ser ativos na participação de eventos, estando presente nos encontros promovidos pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, nos Congressos Brasileiros de História da Educação, criados pela Sociedade Brasileira de História da Educação, a SBHE, e nos encontros da nossa Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação, a ASF. A partir da criação do primeiro mestrado acadêmico na área do ensino, no campus Bagé, da Unipampa, ampliamos e fortalecemos nossa atuação com a orientação de pesquisas de dissertações e, mais recentemente, iniciamos as orientações de doutorado. Após mais de uma década da criação do grupo, já contabilizamos inúmeras dissertações e trabalhos de conclusão de curso defendidos. Nessa trajetória, colhemos bons frutos também em parcerias institucionais, como a nossa participação nas ações do Portal do Bicentenário, expandindo dessa forma a nossa capacidade de articulação com outros pesquisadores e iniciativas que, de igual modo, propõem ações para a preservação dos acervos das instituições educativas e dos patrimônios educativos brasileiros. Então, a minha caminhada como bolsista em iniciação científica começa em 2015, logo no meu primeiro semestre na universidade. Eu tinha acabado de sair da escola pública, então eu ainda não tinha muita noção de como funcionava a pesquisa, todo o universo que envolvia a pesquisa. Então, em 2015, eu fui convidada pelo professor Alessandro Bica para participar do GEM, que na época era o Grupo de Estudos em História, Educação e Narrativas. E desde então, nesses últimos 10 anos, eu sigo trabalhando
como professor agora no FERA, que é um novo projeto. E foi graças a todo esse processo nesses últimos anos que eu pude aprender o que significa fazer pesquisa, o que envolve fazer pesquisa. Pude entrar em contato também com outros pesquisadores que trabalham na área e, sobretudo, pude me dedicar aos temas que me interessam, que são relativos à história das mulheres e as mulheres grevistas, né? E foi também graças a esse processo, todo esse trabalho no grupo de pesquisa, que eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado logo após ter terminado a graduação e também pude fazer parte de um processo seletivo para ser bolsista e estudar em um outro país. Eu sinto que desde então, ao longo de todo esse período, o meu processo de aprendizagem tem só aumentado e eu tenho conseguido dialogar com outros pesquisadores, outras áreas. Embora muita coisa tenha mudado, o GEM, que agora é o FERA, segue sendo esse projeto que possibilita diálogo entre pesquisadores em História e Educação no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, nos dedicamos ao campo da História Digital da Educação e, como resultado prático desse movimento, temos o lançamento de um mini-documentário que retrata os primeiros anos de criação da Unipampa, sendo inteiramente produzido a partir de pesquisas históricas em jornais e com uma série de entrevistas gravadas com personagens importantes dessa história, além de estarmos realizando também um levantamento de fontes fotográficas em instituições escolares de Bagé. Então, participar da experiência de fazer um documentário como a gente se propõe a fazer, movimenta também aspectos dentro da história da educação, dentro da história digital da educação, além de envolver o grupo como um todo, né? Em que as habilidades de cada um vão sendo inseridas ao longo do processo, a partir da gravação das entrevistas, também da digitalização das fontes e da edição dos materiais. A gente tem grandes frutos, né? Trabalhos de livros, capítulos de livros, organização de dossiê, participação em eventos, né? Sempre que tem eventos na área de História da Educação, sempre tem alguém representando o nosso grupo de pesquisa. Então, o diagnóstico que eu faço hoje, a avaliação é que o nosso grupo é um grupo ainda pequeno numericamente, né? Porque só eu oriento o mestrado, com a ajuda agora da Simone, que é a doutora, que está orientando junto comigo alguns trabalhos, mas os nossos trabalhos conseguem ter uma abrangência estadual, regional e nacional. Quer acompanhar as ações do FERA e do Tatu? Então nos siga nas redes sociais.